Então nós vamos continuar a ler o livro Sri Chaitanya Bhagavata. Acho que está na página 22. Vamos lá. O microfone deu problema nos dois. Agora nos dois? A gente tem que ver. Tem que ver isso aí, porque... Mas aqui ele pega bem o teu som. Ah, tá ótimo. Já esse Chaitanya Bhagavata de Srila Vyasa Avatar, Srila Vrindavan Das Thakur Ki Jai. Então nós iniciamos a leitura algumas semanas atrás, estamos no Adi Kanda, no capítulo 1, breve descrição dos passatempos do Senhor, e nós vamos começar por onde nós paramos, que era a página 28. Então, Srila Vrindavan Das Thakur diz: no Madhya Kanda, ou seja, futuramente no Sri Chaitanya Bhagavata, na execução de uma peça, ele, que é o Senhor Narayana, assume a forma de Rukmini Devi, a mãe do universo. Todos os devotos são então amamentados pelo leite de seus seios. O Senhor certa vez repreendeu Mukunda por cultivar má associação. Ficando satisfeito pela obediência de Mukunda, o Senhor o favoreceu com sua graça. O Madhya Kanda traz a narração dos kirtanas que duravam a noite inteira. Tais kirtanas foram realizados por todo um ano. O Madhya Kanda descreve as brigas verbais entre Nityananda Prabhu e Sri Advaita Acharya. Apenas um tolo, entretanto, acreditaria que tais passatempos eram desentendimentos verdadeiros. O Senhor instrui sua mãe e simultaneamente adverte todo o mundo sobre as graves consequências de se ofender um devoto Vaishnava. Satisfeito com as orações de seus devotos, o Senhor dá bênçãos individuais a cada um deles. No Madhya Kanda, Srila Haridas recebe a misericórdia do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, que também demonstra misericórdia para com Sridhara, tomando a água de seu pote. No Madhya Kanda, Sri Chaitanya diariamente desfrutava de passatempos aquáticos no Ganges com todos os seus devotos. O Sr. Chaitanya e o Sr. Nityananda vão para a casa do Sr. Advaita para desfrutarem de passatempos específicos. Também se descreve no Madhya Kanda como o Senhor repreendeu Advaita Acharya severamente, mas no final concedeu-lhe imensa misericórdia. Então, o Madhya Kanda descreve como o extremamente afortunado Sri Murari Gupta tornou-se ciente de que o Sr. Chaitanya e o Sr. Nityananda são, de fato, o Sr. Krishna e o Sr. Balaram. Essas duas personalidades supremas dançaram em êxtase no pátio da casa de Srivasa. No Madhya Kanda, usando a boca do filho morto de Srivasa, o Senhor explica a verdade sobre as almas individuais, dissipando assim todo o pesar. A notícia do ocorrido se espalha rapidamente e, pela graça do Sr. Chaitanya, Srivasa supera a dor decorrente da perda de seu filho. Em outra história narrada no Madhya Kanda, o Senhor se atira no Ganges e Nityananda Prabhu e Srila Haridas o resgatam desesperadamente. Narayani, então, recebe um tesouro desejado mesmo pelos semideuses e Brahma. Ela recebe os remanentes alimentares do Senhor. Narayani, perdão. Então, Narayani, então, recebe um tesouro desejado mesmo pelos semideuses e Brahma. Ela recebe os remanentes alimentares do Senhor. A última história no Madhya Kanda é o passatempo do Senhor deixando sua casa e aceitando a ordem renunciada de vida para a salvação de todas as entidades vivas. Os passatempos do Madhya Kanda começam com a execução de Kirtana e terminam com a aceitação de Sannyas. Há no Madhya Kanda muitos milhares de passatempos. Vedavyas irá posteriormente descrevê-los todos. Ao que o Sheshakanda
ou Antyakanda, tem início, Vishvambhar está na ordem de vida Sannyas e atende pelo nome de Shri Krishna Chaitanya. No Sheshakanda, Advaita Acharya Prabhu cai em profunda tristeza ao saber que o Sr. Chaitanya raspou sua sica. No Sheshakanda, tenta-se descrever o indescritível sofrimento de Mãe Sati. Embora seu sofrimento fosse insuportável, a misericórdia do Senhor a manteve viva. No Sheshakanda, o Sr. Nityananda, que não é outro senão o facilmente irritado Sr. Balarama, quebra a danda de sannyas do Sr. Chaitanya. Também no Sheshakanda, o Sr. Chaitanya oculta sua identidade verdadeira e vai para Jagannath Puri. No primeiro momento em que o Sr. Chaitanya se encontrou com Sarvabhauma, ele zombou jocosamente dele, mas posteriormente ele exibe sua forma de 6 braços para o seu prazer. Conta-se no Sheshakanda que o Sr. Chaitanya misericordiosamente agraciou o rei Prataparudra com o serviço devocional ao Senhor Supremo e passou a morar na casa de Kashimitra. Durante a estadia do Senhor em Puri, ambos, Svarup Damodara e Paramananda Puri, se tornaram elegíveis para o serviço ao Senhor em associação pessoal. O Sheshakanda também descreve a viagem do Sr. Chaitanya de volta à Bengala Ocidental. Ele disse com grande entusiasmo: "Eu verei Mathura." Ele permaneceu na residência de Vidya Vachaspati antes de seguir para a vila de Kulia. É descrito no Sheshakanda como muitos milhões de pessoas se reuniram para ver o Senhor em seu retorno à Bengala. Todos os que o viram obtiveram a liberação. Descreve-se também no Sheshakanda que, embora tenha seguido em sua viagem para Mathura, após certa distância antes de chegar a Mathura, o Senhor retornou para a Bengala. Quando estava de volta em Jagannath Puri, o Senhor sempre realizava tumultuosos kirtanas com seus associados. No Sheshakanda, após enviar o Sr. Nityananda para a Bengala Ocidental, o Sr. Chaitanya permaneceu em Jagannath Puri com alguns de seus associados. O Senhor, então, juntamente com seus devotos, dançou extasiado perante o carro do Sr. Jagannatha. As viagens do Sr. Chaitanya para Rameshwaram, no sul da Índia, e para Mathura, pela floresta de Jarikanda, também são descritas no Sheshakanda. Posteriormente, o Senhor derrama sua graça sobre Ramananda Roy e revela outros passatempos divinos que havia executado anteriormente em Mathura. No Sheshakanda, o magnânimo Chaitanya Mahaprabhu se encontra com Dabirkas e concede-lhe sua graça, revelando sua verdadeira identidade a ele. Também, os tornando cientes de suas próprias identidades eternas, o Senhor libera Dabirkas e seu irmão e os agracia com novos nomes. Eles se tornam os famosos Rupa Goswami e Sanatana Goswami. No Sheshakanda, a viagem do Senhor a Varanasi é descrita. Os sannyasis de Varanasi não puderam reconhecer o Senhor Supremo, pois eram muito críticos aos Vaishnavas. Depois disso, ao retornar a Nilachal, Jagannath Puri, Chaitanya Mahaprabhu se absorveu completamente no cantar dos santos nomes do Senhor Hari, dia e noite. Nityananda viajava como um mendicante errante pela Índia. Essa sua peregrinação é descrita no Sheshakanda. Quem poderia compreender o insondável caráter transcendental do Senhor Nityananda? Usando guizos de tornozelo, ele desfrutou de passatempos em todos os locais de Mathura. No Sheshakanda, Nityananda Prabhu viaja para Panihati Gram e, a pedido do Sr. Chaitanya, distribui o serviço devocional, amor por Deus, para todos. Por sua misericórdia motivada, Nityananda Prabhu, o grande rei dos lutadores, salva Nahamal Rai e muitos outros comerciantes dali.
No Sheshakanda, a permanência do Sr. Chaitanya por 18 anos em Jagannath Puri é descrita. Os passatempos do Sr. Chaitanya no Sheshakanda são ilimitados. Vedavyas irá descrevê-los posteriormente em minuciosos detalhes. O Sr. Nityananda encontra imensurável prazer em descrever as glórias de Shri Krishna Chaitanya Prabhu, e ninguém é páreo para ele nesta arte. Ó Sr. Chaitanya, conceda-me sua bênção para que, assim, eu talvez seja agraciado com o serviço transcendental aos pés de lótus de Nityananda Prabhu, o Senhor de todo o universo. Assim, em Sutras, narrei brevemente o conteúdo deste livro. Passarei a partir de então a cantar esses 3 kandas. Todos vocês, ó meus irmãos, por favor, ouçam com indivisa atenção os passatempos de Shri Krishna Chaitanya. Os senhores Chaitanya e Nityananda são minha vida e alma. Eu, Vrindavan Das, ofereço minha humilde canção a seus pés de lótus. Então, assim termina o primeiro capítulo do Sri Chaitanya Bhagavata de Vyasavatar Srila Vrindavan Das Thakur, chamado Breve Descrição dos Passatempos do Senhor. Você gostaria de acrescentar alguma coisa, Prabhu? Não. Então vamos iniciar o segundo capítulo do Adikanda, Shri Gaurachandra Janma Vardhana, descrição do nascimento do Sr. Chaitanya. Glórias e mais glórias. Aí também tem um pequeno erro, né? É aparecimento, né? Ah! O Senhor Supremo nunca nasce, ele aparece. Muito bom. Exatamente. O Prabhu está certo. Glórias e mais. Então, Srila Vrindavan Das Thakur diz: glórias e mais glórias ao beatífico Gaurasundara Mahaprabhu, o filho de Jagannath Mishra, o Senhor Supremo de tudo e todos. Glórias e mais glórias ao Sr. Chaitanya, a vida e alma de Nityananda Prabhu e de Shri Gadadhar Pandit. Todas as glórias a ele, que é o abrigo de Sri Advaita Acharya. Glórias e mais glórias ao Sr. Shri Gauranga e seus associados. Obtém-se amor devocional pelo Supremo simplesmente por se ouvirem esses tópicos transcendentais acerca do Sr. Chaitanya. Novamente eu ofereço minhas reverências aos pés de lótus do Senhor e aos pés de lótus de todos os seus associados. Assim, os passatempos do Senhor poderão aparecer em minha língua. Glórias e mais glórias ao Sr. Gaurachandra, o oceano de misericórdia. Glórias e mais glórias ao Sr. Nityananda, o serviço devocional personificado. Eles são irmãos e são devotos do Senhor, mas suas verdadeiras identidades são desconhecidas. Unicamente pela misericórdia deles nos é revelada a verdadeira identidade de ambos. O Sr. Brahma foi iluminado acerca da verdade absoluta pela misericórdia do Sr. Krishna. O Srimad Bhagavatam e todas as escrituras védicas descrevem isso. Abre aspas. Que o Senhor, que é o começo da criação e ampliou o poderoso conhecimento de Brahma de dentro de seu coração e o inspirou com sabedoria plena acerca da criação e acerca da sua própria identidade, e que parece ter sido gerado a partir da boca de Brahma, fique satisfeito comigo. Fecha aspas. Essa citação foi do Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 4, verso 22. Voltando. Quando, no começo, o Sr. Brahma nasceu do lótus do umbigo do Senhor, ele não tinha a capacidade de ver nada. Todavia, quando ele se rendeu completamente ao Senhor Supremo, por sua misericórdia sem causa, Krishna apareceu perante Brahma. Esta mesma misericórdia iluminou o Sr. Brahma com o conhecimento absoluto do Senhor Supremo, a origem de todas as encarnações. Como uma consequência natural, da boca de Brahma começaram a fluir canções glorificatórias. A vida do Sr. Krishna Chandra e a vinda do Sr. Krishna Chandra a este mundo material é muito difícil de se compreender. Sem primeiramente receber a misericórdia do Senhor, quem tem poder para entender tal nascimento? Seus passatempos supramundanos são inconcebíveis e inacessíveis. O Sr. Brahma declara no Srimad Bhagavatam, abre aspas, ó Senhor do Universo, ó Pessoa Suprema, ó Alma Suprema,
ó Senhor dos místicos, como você é maravilhoso! Quem dentro dos 3 mundos pode saber quando, onde, por qual motivo e como você expande sua potência espiritual interna, Yogamaya, e executa seus passatempos transcendentais? Fecha aspas. Do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 14, verso 21. Quem pode apontar a razão ontológica para o advento do Senhor neste mundo? Só posso ter por fonte o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam para encontrar a razão de seu aparecimento. Abre aspas. Sempre e onde quer que haja declínio na prática religiosa, ó descendente de Bharata, e uma ascensão predominante de irreligião, aí então eu próprio descendo. Fecha aspas. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 7. Abre aspas. Para libertar os piedosos e aniquilar os malfeitores, bem como para restabelecer os princípios da religião, eu mesmo venho, milênio após milênio. Fecha aspas. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 8. Voltando. À proporção que as práticas religiosas enfraquecem, a irreligião ganha espaço. Quando isto ocorre, o Sr. Brahma e os demais semideuses se aproximam do Senhor e oram pela proteção dos devotos e pela aniquilação dos demônios. A fim de reestabelecer o processo religioso da era, o Yuga Dharma, o Senhor Supremo, acompanhado de suas expansões e associados, descendeu à Terra. A religião de Kali Yuga é o canto congregacional do santo nome do Senhor, Hari Sankirtana. E para estabelecer de forma definitiva esse processo, o Senhor apareceu como filho de Mãe Sati. Confirma-se no Srimad Bhagavatam que a suprema verdade absoluta, Sri Chaitanya Mahaprabhu, nasce unicamente com o propósito de propagar o canto congregacional do santo nome de Krishna. Abre aspas. Os devotos sempre oferecem orações à Suprema Personalidade de Deus através de vários mantras e observam os princípios reguladores das literaturas védicas suplementares. Mas, na era de Kali, aqueles que forem inteligentes executarão especificamente o canto congregacional do Mahamantra Hare Krishna, adorando a Suprema Personalidade de Deus, que aparece nesta era como um devoto sempre a cantar as glórias de Krishna. Fecha aspas. Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 5, versos 31 e 32. O Sr. Chaitanya Narayana revelou que o Hari Sankirtana, o canto congregacional do santo nome do Sr. Hari, é a essência de toda a religião em Kali Yuga. Para o estabelecimento desse movimento de Sankirtana, acompanhado de seus associados, ele aparece em Kali Yuga. Cumprindo o desejo do Senhor, seus eternos associados aparecem antes dele, aceitando o nascimento no mundo dos seres humanos. Ananta, Shiva, Brahma e outros grandes sábios nasceram como associados pessoais do Senhor Supremo. Todos eles nasceram como grandes devotos Bhagavatas do Senhor. O Sr. Chaitanya, sendo o próprio Krishna, era plenamente ciente de suas identidades. A maior parte deles nasceu em Navadvip. Alguns nasceram em Chatigram, alguns em Radhadesh e ainda outros na Orissa. Embora tenham descendido à terra em diferentes pontos, todos se encontraram em Navadvip. A maioria desses grandes Vaishnavas nasceu em Navadvip, mas alguns dos Vaishnavas mais queridos do Senhor nasceram em outras localidades. Srivasa Pandit, Sri Rama Pandit, Sri Chandrasekharadeva, que são personalidades adoradas nos 3 mundos, e Sri Murari Gupta, um médico perito capaz de curar a doença do envolvimento material, desceram a este mundo em Srihat, que é Radhadesh. Os grandiosos Vaishnavas Pundarika Vidyanidhi, Chaitanya Vallabha e Vasudev Dutt apareceram em Chatigram. Haridas apareceu neste mundo em Buddha. Em Radhadesh há uma vila de nome Ekachakra. Nessa vila, a suprema personalidade de Deus, o Sr. Nityananda, descendeu a este mundo. Embora ele seja o pai de todos, o Sr. Nityananda, para exibir misericórdia para com
Radai Pandit, um brahmana e devoto puro, atuou como seu filho. Dessa maneira, o Sr. Nityananda Ram, que é um oceano de benevolência, o outorgador da devoção ao Supremo e o abrigo dos devotos, apareceu no distrito de Radhadesh. Expressando sua profunda felicidade pelo aparecimento do Sr. Nityananda, os semideuses exclamaram Jaya, Jaya e derramaram flores no cenário auspicioso. Tudo isso aconteceu de forma invisível aos olhos mundanos. Do nascimento do Sr. Nityananda em diante, Radhadesh ficava cada dia mais próspera e auspiciosa. Paramananda Puri, que foi associado íntimo do Sr. Chaitanya em Jagannath Puri, apareceu em Trihut. As localidades à beira do Ganges são todas puras e sagradas. Por que então esses Vaishnavas nasceram em terras ímpias? Se o próprio Sr. Chaitanya descendeu este mundo à beira do Ganges, por que então seus associados nasceram em outros locais distantes? Em suas viagens, os Pandavas nunca iam a locais onde o Ganges ou os santos nomes do Sr. Hari não estivessem presentes. A resposta para isto é que, porque o Sr. Krishna Chaitanya amou todas as entidades vivas, assim como um pai ama todos os seus filhos, ele ordenou a tais grandes devotos aparecerem nesses locais diversificados. O aparecimento do Senhor teve o único propósito de remir o mundo material. A fim de cumprir esse propósito, o Senhor arranjou para os seus devotos puros nascerem em terras ímpias e em famílias igualmente impiedosas. Independente da região ou família em que o Vaishnava puro apareça, com sua grande potência, ele libera todos em uma área de mais de 1.200.000 quilômetros. Onde quer que os Vaishnavas manifestem suas glórias, se torna um local puro e sagrado, um local de peregrinação. 1.200.000 quilômetros é a terra toda. É. Né? É. Enfim. Libera a terra toda. Assim, criando novos locais de peregrinação, o Sr. Chaitanya Narayana providenciou que os seus devotos descessem ao mundo material nesses diferentes locais. Embora tenham nascido em localidades variadas, eles se encontraram, como que por acaso, em Navadvip. A terra natal do Sr. Chaitanya foi Navadvip, daí ser Navadvip o local de encontro de todos os devotos. As glórias de Navadvip não podem ser comparadas às de nenhuma outra parte do mundo. Ciente do Senhor apareceria ali, o demiurgo Brahma dotou Navadvip com tudo o que há de auspicioso. Quem é capaz de descrever as opulências de Navadvip? Em um único de seus ghatas, centenas e milhares iam se banhar no Ganges. Pela graça da deusa Sarasvati, os residentes de Navadvip de todas as diferentes idades eram eruditos expoentes das escrituras. Toda a população era muito orgulhosa de seu conhecimento material. Mesmo jovens garotos debatiam apaixonadamente com os anciãos eruditos. Pessoas vinham de diferentes províncias para estudar em Navadvip, porque ali poderiam desenvolver gosto pelo estudo sistemático. O número de estudantes de Navadvip era incalculável, e o número exato de professores também era desconhecido. Agraciados pelo olhar favorável de Lakshmi Devi, os residentes de Navadvip estavam contentes, mas, estando interessados em degustar apenas sabores materiais, desperdiçavam a duração de suas vidas. À medida que o orgulho e a mentalidade materialista cresciam entre eles, o gosto pelo serviço devocional ao Senhor Supremo diminuía, e com a entrada de Kali Yuga isto se agravou consideravelmente. A única prática religiosa conhecida era a observação de vigílias, invocando semideuses e semideusas, especialmente Mangala Chandi Durga, para a obtenção de efêmeros benefícios materiais. Alguns arrogantemente adoravam Manasa, a deusa das cobras, e outros desperdiçavam grandes riquezas oferecidas às deidades que não passavam de bonecos de deuses e deusas. Eles esbanjavam grandes somas de riqueza no casamento de seus filhos e filhas, e dessa maneira desperdiçavam a duração de vida de que dispunham neste mundo. Mesmo os supostos sacerdotes de elite, Bhattacharyas, Chakravartis e
Mishras desconheciam a razão das Escrituras. Embora ensinassem as Escrituras, suas atividades não eram condizentes com as injunções das mesmas. Mesmo enquanto vivos, a força de Yamaraj já repousava no pescoço tanto dos professores quanto de seus alunos. Ninguém discutia Krishna Kirtana, a verdadeira religião de Kali Yuga do cantar dos nomes e glórias do Sr. Hari. Não podendo apontar falhas em outros, todos preferiam ficar em silêncio. Sequer o único nome de Deus escaparia das bocas daqueles pretensos renunciantes e eremitas. Aqueles considerados os mais piedosos da sociedade podiam ser ouvidos repetindo o nome de Govinda ou Pundarikaksha uma vez ao dia enquanto se banhavam. Perspectivas devocionais estavam invariavelmente ausentes nas explicações de literaturas transcendentais, como o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam. Testemunhando o mundo inteiro confuso pela energia ilusória do Sr. Vishnu, os devotos sentiam profunda tristeza. Eles se perguntavam como todas essas almas serão liberadas. Elas estão hipnotizadas pelo mito da gratificação dos sentidos. Embora sejam solicitados a cantar os santos nomes do Sr. Krishna, elas se recusam e seguem com suas intermináveis discussões acerca de conhecimentos ordinários. Como todas essas almas serão liberadas? O pequeno número de devotos Vaishnavas continuava com suas atividades devocionais. Eles adoravam o Sr. Krishna, banhavam-se no Ganges e discutiam tópicos conscientes de Krishna. Apiedados da condição em que a humanidade se encontrava, os Vaishnavas oravam: ó Sr. Krishna Chandra, por favor, derrame sem demora sua misericórdia sobre todos nós. O líder dos Vaishnavas de Navadvip se chamava Advaita Acharya. Ele era a personalidade mais gloriosa de todo o mundo. Ele era o melhor expoente da Jnana, conhecimento, Bhakti, serviço devocional, e Vairagya, renúncia. Suas explicações sobre Krishna Bhakti, devoção a Krishna, eram como aquelas dadas pelo Sr. Shiva em pessoa. Quando discutia qualquer passagem de qualquer escritura, sua interpretação conclusiva para todos os versos era: devoção aos pés de lótus do Sr. Krishna é o melhor de todos os caminhos espirituais. Ele constantemente adorava o Sr. Krishna com grande felicidade e devoção, oferecendo-lhe tulsi manjaris e água do Ganges. Impelido por seu amor ao Senhor, ele cantava alto os nomes de Krishna. Os nomes chamados por ele penetraram as coberturas do mundo material, transpuseram a morada do Sr. Brahma e entraram no reino de Vaikuntha. Ouvindo a manifestação sonora do amor de Advaita Acharya, o Sr. Krishna, que é conquistado pela devoção, apareceu pessoalmente diante de seu devoto. Advaita era o melhor de todos os Vaishnavas. Ele era o mais glorioso seguidor de Bhakti Yoga de todo o universo. Dessa maneira, Advaita passava seus dias em Navadvip. Ele se entristecia profundamente ao contemplar uma pessoa destituída de devoção ao Senhor. Todos estavam loucos, buscando a qualquer custo o prazer sensorial. Ninguém ansiava por adorar ou servir ao Senhor Krishna. Alguns adoravam a deusa Vashuli, Durga, com muitas oferendas, enquanto outros adoravam Yakshas, com oferendas de carne humana e vinho. Eles se imergiam nos incessantes e tumultuosos cantar e dançar mundanos, tornando-se surdos ao nectário chamado dos santos nomes do Sr. Krishna. Os semideuses não ficam satisfeitos com a adoração que não tem por fim último a satisfação do Sr. Krishna. Advaita Acharya, em particular, vendo que as pessoas não estavam inclinadas a adorar Krishna, sentia grande pesar no âmago do seu coração. Advaita Acharya Prabhu era por natureza muito compassivo. No íntimo de seu coração, ele tentava elaborar um plano para liberar as almas condicionadas. Ele pensou: se meu Senhor descender a este mundo, então todos serão liberados. Só posso ostentar ser uma encarnação do Sr. Mahavishnu. Se eu puder convencer o amado de Vaikuntha, Krishna, a aparecer neste mundo,
Com este feito, serei famoso como Advaita Shimha. Quando eu pessoalmente trouxer o Senhor de Vaikunta para este mundo, liberando desta maneira todas as almas condicionadas, eu cantarei e dançarei em grande satisfação. Fecha aspas. Tecendo repentinamente tais considerações, ele adorava constantemente os pés de lótus de Krishna com devoção indivisa. O Senhor Chaitanya desceu a este mundo devido ao apelo sincero de Advaita Acharya Prabhu. O próprio Senhor repetia esse fato com grande frequência. Srivas Pandit e seus 3 irmãos, Shri Rama, Shripati e Srinidhi, em cuja casa o Senhor Chaitanya desfrutou diversos passatempos, residiam em Navadvipa. Os 4 irmãos sempre cantavam os santos nomes do Senhor Krishna. 3 vezes ao dia eles se banhavam no Ganges e adoravam Shri Krishna. Sob a ordem do Senhor Supremo, muitas almas liberadas nasceram neste mundo. Com suas identidades verdadeiras encobertas, residiam no distrito de Nadia. Shri Chandrasekhara, Jagadish, Gopinath, Shriman, Murari, Shri Garuda e Gangadas desceram antes do Senhor. Menciono apenas os nomes de algumas grandes almas que conheci pessoalmente. A menção de todos os associados do Senhor tornaria este livro muito volumoso. Todas essas almas nobres e generosas executavam seus deveres espirituais com extremo cuidado e atenção. De fato, eles não conheciam nada além do serviço devocional ao Senhor Krishna. Eles consideravam uns aos outros como amigos. Eles não sabiam serem almas liberadas que haviam descendido ao mundo espiritual. Quando viam não haver devoção ao Senhor, Vishnu em nenhuma parte do mundo, seus corações pareciam queimar. Não sendo capazes de encontrar ninguém com gosto pelo néctar dos passatempos do Senhor Krishna, eles glorificavam o Senhor apenas entre si. Eles se encontravam na casa de Dvaita e conversavam sobre Krishna por 1 ou 2 horas. Com isso, todo o sofrimento se dissipava. Não podiam fazer os devotos senão contemplar com lágrimas. Nada podiam fazer os devotos senão contemplar com lágrimas nos olhos, todos a queimar nas labaredas do materialismo. Com a liderança de Sri Advaita Acharya, os devotos empreenderam uma iniciativa para tentar fazer com que as pessoas se tornassem conscientes de Deus, mas nem uma alma sequer entendeu a mensagem deles. Acometidos por uma grande aflição ante o sofrimento de tantos, Advaita passou a jejuar. Os Vaishnavas respiravam com dificuldade vendo o estado de seu líder. Abre aspas. Por que cantar e dançar para Krishna? Qual o significado do canto congregacional dos santos nomes do Senhor? O que é ser um Vaishnava? Fecha aspas. Os materialistas grosseiros não podiam compreender nada disso, pois tudo o que queriam na vida era dinheiro e filhos. Quando se reuniam, tais ateístas zombavam e riam dos Vaishnavas. Ao cair da tarde, Srivas Thakur e seus 3 irmãos cantavam os santos nomes do Senhor em uma casa com grande empolgação. Em sua casa, com grande empolgação. Ouvindo o cantar de Srivas Thakur, seus vizinhos declaravam entre si: esse Brahmana louco irá levar toda a nossa vila à ruína. O tirano rei muçulmano ficará assustadoramente indisposto com o povo de Navadvip se ouvir esse cantar. Alguns vizinhos invejosos propunham, abre aspas, esse Brahmana deveria ser expulso de nossa vila. Deveríamos fazer sua casa em pedaços e jogar cada um desses pedaços na correnteza do rio. Somente com a expulsão de Srivas, nossa vila poderá permanecer em paz. De outro modo, os soldados muçulmanos irão ocupar nossa vila e nos torturar. Fecha aspas. Quando os impolutos Vaishnavas ouviam tais ameaças dos ateístas, eles apenas choravam e levavam seus pesares ao Senhor Krishna por meio de suas orações. Tomando conhecimento dessas ofensas, Advaita foi tomado de ira. Tendo apenas as 4 direções como vestes, ele disse aos Vaishnavas: Srinivas, Gangadas, Shuklambara, ouçam-me todos. Farei com que o Senhor Krishna apareça diante dos olhos de todos. O Senhor Krishna virá aqui e libertará todas as almas condicionadas, juntamente com todos vocês, Vaishnavas. Ele ensinará Krishna Bhakti, a prática do serviço devocional, a todos os ateístas.
Se eu falhar no cumprimento de minha promessa, manifestarei minha forma de 4 braços, que traz a chakra em riste. Eu separarei a cabeça de todos os ateístas do restante de seus corpos. Só assim eles aceitarão que o Senhor Krishna é meu Senhor e que eu sou o seu servo. Fecha aspas. Shri Advaita Acharya perdurou neste discurso. Finalizando-o, colocou-se a adorar determinadamente os pés de lótus do Senhor Krishna. Todos os devotos adoraram os pés de lótus do Senhor Krishna com grande determinação, enquanto lágrimas escorriam de seus olhos incessantemente. Enquanto os devotos andavam pela cidade de Navadvip cumprindo os seus deveres, não ouviam em parte alguma discussões sobre o Senhor Supremo ou sobre devoção. Perturbados com tudo aquilo, os devotos desejavam abandonar seus corpos. Eles suspiravam o nome de Krishna enquanto respiravam pesadamente. A dor deles ante os frívolos empreendimentos de uma sociedade materialista era tão grande que não tinham apetite. Se acaso colocassem algo na boca, não tinham ânimo para mastigar. Em consequência à rejeição de toda a felicidade material por parte dos devotos, o Senhor Supremo começou a preparar sua vinda ao mundo material. Sob a ordem do Senhor Supremo, Nityananda Prabhu, a origem de Ananta Shesh desceu antes dele. O aparecimento do Senhor Nityananda se deu no ventre de Padmavati, na terra de Radhadesh, em Ekachakra, em um auspicioso Shukla Trayodasi, 13º dia do lua crescente, no mês de Magha, janeiro-fevereiro. Embora ele seja o Pai Supremo original de todos, Nityananda permitiu a Sri Radhai Pandit, o mais puro e elevado dos Brahmanas, fazer o papel de seu pai. Desse modo, o Senhor Balarama, que é um oceano de misericórdia e o outorgador do serviço devocional, descendeu novamente a este mundo, dessa vez atendendo pelo nome de Nityananda Prabhu. Continua a ler, Prabhu? Tem bastante tempo. Tem? Os cidadãos dos planetas celestiais celebraram a ocasião derramando pétalas de flores e clamando Jaya, Jaya. Tudo isso de forma invisível aos olhos das pessoas ordinárias. O aparecimento do Senhor Nityananda na terra de Radhadesh faz com que a boa fortuna daquele distrito crescesse mais e mais em todos os aspectos. Aceitando as vestes de Avadhuta, o Senhor Nityananda vagou por toda a parte, liberando as almas caídas. Foi assim que o Senhor Ananta veio a este mundo. Agora, ouçam, por favor, o advento do Senhor Krishna. Em Navadvip vivia uma grande personalidade transcendental chamada Sri Jagannath Mishra. Ele era tal qual Vasudeva Maharaj, sempre ocupado em atividades transcendentais. Ele era magnânimo e possuía no mais alto grau todas as qualidades brahmânicas. Suas virtudes eram sem paralelo. Sri Jagannath Mishra era tal qual Kasyapa Dasarat, Vasudeva e Nanda Maharaj. Sua dedicada e casta esposa, de nome Srimati Satidevi, era a personificação da devoção ao Senhor Supremo. Ela é a mãe de todo o universo. Todos os seus demais 8 filhos faleceram, e apenas um afortunadíssimo filho ficou sob seus cuidados, o glorioso Vishvarupa. Shri Vishvarupa era tão belo e encantador quanto o Cupido, e era a fonte de prazer de seus parentes. Vishvarupa era renunciado desde seu nascimento. Quando ainda era apenas uma criança, todas as escrituras sagradas espontaneamente se revelaram em seu mais íntimo. A irreligiosidade manifesta no começo de Kali Yuga era um indicativo de que o futuro reservava. Não haveria serviço devocional, Vishnu Bhakti, em nenhum lugar do mundo material. Em consequência do desaparecimento da religião verdadeira e do sofrimento de seus devotos, o Senhor Supremo advém a este mundo. A Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, entrou então nos corpos de Satidevi e Jagannath Mishra. Nesse momento, as interjeições Jai, Jai se manifestaram das bocas do Senhor Ananta. Sri Jagannath Mishra e Mãe Sati ouviram o clamor de Ananta Deva como se estivessem em um sonho. Os corpos de ambos exibiam grande resplandecência
embora olhos ordinários não pudessem ver. Shiva, Brahma e os demais semideuses, entendendo que a suprema personalidade de Deus estava prestes a aparecer, vieram à Terra para oferecer orações. Todos esses passatempos do Senhor estão registrados, embora de maneira escondida, nos versos dos Vedas. Quanto a isso, não há dúvidas. Agora, por favor, ouçam as orações que o Senhor Brahma e os demais semideuses ofereceram com grande devoção. Por se ouvir essas orações confidenciais, desenvolve-se forte apego ao Senhor Krishna. Os semideuses oraram, abre aspas, repetidas glórias ao Senhor Mahaprabhu, o mantenedor de todos, repetidas glórias ao Senhor que descende a este mundo material para inaugurar o movimento de Sankirtana. Repetidas glórias ao Senhor Chaitanya, o protetor dos Vedas, da religião, dos devotos santos e dos brahmanas piedosos. Repetidas glórias ao Senhor, que é o destruidor dos não devotos e a morte personificada para os ateístas. Repetidas glórias ao Senhor Chaitanya, cuja forma transcendental é absoluta, eterna e plena de bem-aventurança. Repetidas glórias ao Senhor dos Senhores, cujos desejos não conhecem obstrução. O Senhor permanece imanifesto em milhões e milhões de universos, mas se manifesta pessoalmente no ventre de Satidevi. Quem é capaz de compreender seus desejos? A criação, a manutenção e a aniquilação dos universos não passam de um aspecto de seus maravilhosos passatempos. Se você assim desejasse, todos os universos seriam imediatamente destruídos. Assim, não seria você capaz de matar Ravana e Kamsa simplesmente pronunciando uma única palavra? Apesar de tal habilidade, você apareceu na casa do rei Dasarat e de Sri Vasudeva para matar esses dois demônios. Ó Senhor, quem seria capaz de desvendar o mistério por detrás de suas atividades? Apenas você conhece seu coração. Se este fosse seu desejo, um único de seus servos poderia liberar as almas de todos os inumeráveis universos. Mesmo assim, você vem pessoalmente a este mundo, ensina os princípios religiosos e torna todos venturosos. Em Satyuga, você apareceu em uma compleição clara e ensinou o caminho da austeridade e da meditação, executando você mesmo austeridades. Portanto, portando uma danda e um camandalo, com seus cabelos descuidados e trajado por pele de antílope, você desceu a este mundo como um brahmachari, com o intuito de estabelecer os princípios da religião. Em Treta Yuga, manifestando sua bela forma como o avermelhado Yagna Purush, você ensinou a prática religiosa dos sacrifícios. Com a Shruk e Shrava em mãos, você pessoalmente conduziu os rituais sacrificatórios. Em Dvapara Yuga, você apareceu com a bela compleição enegrecida de uma nuvem de monção e estabeleceu a adoração à deidade em toda a residência. Descendendo a este mundo, você se tornou um grande rei, trajando vestes amarelas e carregando em seu corpo transcendental a marca de Srivatsa e outros sinais exclusivos. Você executou opulenta adoração à deidade. Em Kali Yuga, você apareceu como um Brahman erudito em uma compleição de cor amarela e propagou a prática religiosa mais confidencial do canto congregacional do Santo Nome do Senhor. Você aceita ilimitados nascimentos em ilimitadas formas supranaturais. Quem poderia contar cada um de seus nascimentos e formas? Manifestando a forma de um peixe, Matsya, você desfruta de passatempos nas águas da devastação. Manifestando a forma da tartaruga, Kurma, você se torna o local de repouso de todas as entidades vivas. Como Hayagriva, você resgatou os Vedas e matou os demônios Madhu e Kaitava. Como Shri Varaha, você resgatou a terra, e como Senhor Nrsimhadeva, esfacelou o demônio Hiranyakashipu. Como a encarnação Anavamana, você excedeu o rei Bali em astúcia, e como Parashurama, você tornou a terra um lugar inabitado por Kshatriyas. Como o Senhor Ramachandra, você matou Ravana, e como o Senhor Balarama, você desfrutou de incontáveis brincadeiras. Como o Senhor Buda, você pregou a religião da compaixão e da não violência, e
como o Sr. Kalki, você destruiu os degradados mlechas, a classe de homens que não segue as injúrias védicas. Como o Sr. Dhanvantari, você distribuiu o néctar da imortalidade, e como o Sr. Hamsa, você explicou a verdade absoluta para o Sr. Brahma e outros. Como Narada Muni, você porta a vina e canta muito docemente. E como Srila Vyasadeva, você explica a verdade acerca de si mesmo. Manifestando seus melhores passatempos e sua beleza e inteligência ímpares, você aparece em sua forma original, a forma de Krishna, e desfrutou de passatempos em Gokula. Agora, neste presente nascimento, você se apresentará na forma de um devoto puro e incondicional do Senhor. Com todo o seu poder, você pregará o movimento de Sankirtana, o movimento de cantar do santo nome do Senhor Krishna. Ó néctar do canto congregacional do santo nome, o néctar do canto congregacional do santo nome irá imergir todo o universo em bem-aventurança. Em toda e cada casa, Prema Bhakti se tornará manifesta. Como poderíamos descrever o êxtase que tomará os 3 mundos quando o Senhor começar a dançar com seus devotos e servos? Por sempre meditarem em seus pés de lótus, seus devotos removem todas as doenças e inauspiciosidades deste mundo. As solas de seus pés dispersam toda a desventura, enquanto que seus olhares purificam todas as 10 direções. Ó Senhor Chaitanya, são tão gloriosos seus servos que quando dançam belamente com seus braços erguidos, removem toda a perturbação dos planetas celestiais. Ó Rei, quando os devotos do Senhor Krishna dançam, acompanhando o cantar do nome do Senhor, o toque de seus pés sobre a superfície da terra purifica todo o planeta. Seus olhares purificam todas as direções. E seus braços, erguidos em direção ao céu, purificam os sistemas planetários superiores. Ó Senhor Chaitanya, trazendo consigo seus devotos, você vem a este mundo para pregar, através de seu exemplo, o canto congregacional e distribuir prema, amor puro por Deus. Ó Senhor, quem teria tamanha habilidade com as palavras para descrever sua magnificência em presentear a todos com o conhecimento mais confidencial e secreto dos Vedas? Escondendo o serviço devocional, você costumava conceder a liberação aos praticantes espirituais, desejando ardentemente que o Senhor nos presenteie agora com o sublime amor ao Senhor. Você, o mestre de toda a criação, distribui o maior dos tesouros a todos, sem exigir nada em troca. Você se comporta dessa maneira magnânima porque é todo misericordioso. Você, o mestre de toda a criação, distribui o maior dos tesouros a todos, sem exigir nada em troca. Você se comporta dessa maneira magnânima porque é todo misericordioso. O cantar do seu santo nome traz os resultados da execução de todos os yajnas. E para distribuir tal cantar, você está vindo agora a este mundo, aparecendo em Navadvip. Ó Senhor, conceda-nos sua benevolência de forma que sejamos afortunados o suficiente para ver os maravilhosos passatempos que você desfrutará em Navadvip. Ó Senhor, daqui a alguns dias você satisfará o acalentado desejo de Ganga Devi, desfrutando de muitos passatempos em suas águas. Sua primorosa forma transcendental, que os místicos e yogis veem mesmo mentalmente em suas meditações, tornou-se manifesta em Navadvip. Oferecemos nossas respeitosas reverências a Navadvip Dham e à casa de Satidevi e Jagannath Mishra, onde você escolheu realizar seu aparecimento divino. Fecha aspas. Desse modo, Brahma e outros semideuses, mantendo-se invisíveis, ofereciam diariamente orações seletas ao Senhor Supremo. O proprietário supremo de toda a criação permaneceu no ventre de Satidevi, e com a ascensão da lua cheia do mês de Falgun, fevereiro e março, ele tornou-se manifesto. Toda a auspiciosidade residente em diferentes partes da manifestação cósmica se apresentou em plenitude naquela noite de lua cheia. A Suprema Personalidade de Deus descendeu ao mundo em companhia do processo do canto congregacional do Santo Nome. Ele propagaria a esse processo
ele propagaria esse processo de Sankirtana praticando-o ele mesmo. Quem é capaz de compreender as estonteantes atividades do Senhor Supremo? Por seu desejo, Rahu cobriu a lua naquela noite. Como arranjado pelo Senhor, todos de Navadvip, vendo o eclipse lunar, começaram a cantar bem alto os auspiciosos nomes do Senhor Hari. Muitos milhões de pessoas correram para o Ganges, onde se banhavam e clamavam Haribol, Haribol. O som tumultuoso do cantar do nome do Senhor Hari tomou primeiramente toda a Nadia e então penetrou em todas as camadas do universo material até Brahma Loka. O santo nome do Senhor, não obstante, jamais se contaminou com a atmosfera material. Vendo aquele acontecimento miraculoso, os devotos pediram em prece que este eclipse dure para sempre. Os devotos experimentaram profunda felicidade e falaram entre si, abre aspas, todos estão tomados de bem-aventurança. Deve ter sido este o sentimento experimentado pelos habitantes da Terra quando o Senhor Krishna apareceu neste mundo. Fecha aspas. Enquanto os devotos se dirigiam ao Ganges para se banharem, as 4 direções eram tomadas pelo Sankirtana dos santos nomes do Senhor Hari. Mulheres, crianças, idosos, piedosos e ímpios, todos cantavam o santo nome do Senhor Hari durante o eclipsar da lua. O único som dentro do universo era o todo predominante cantar de Hari, Hari. Os semideuses derramavam flores por toda parte e proclamavam vitória enquanto tocavam seus tambores dundubi. Em meio a essa primorosa exaltação, o Senhor, a alma do universo, apareceu na terra como o filho de Satidevi. A lua fora jantada por Rahu e o oceano do santo nome inundara Navadvip. Bandeiras de vitória tremulavam ao vento, indicando que Kali encontrara-se com a derrota personificada. O Senhor Supremo havia nascido. Todos os 14 mundos conversavam sobre o grande evento. Meramente pela contemplação do Senhor Gaurachandra, todos os moradores de Nadia se tornaram satisfeitos em plenitude. Agora toda a lamentação se dissipara. Em harmonia com os tambores dundubi, com o soprar dos búzios, das flautas e dos chifres de búfalo, eu, Vrindavan Das, canto as glórias de Sri Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu. Sua refulgência incandescente ofusca os raios solares. Meus olhos não suportam sua contemplação. Quanto a seus olhos ligeiramente caídos, não ousarei tentar nenhuma metáfora. A atmosfera está tomada de boa-aventurança. Hoje, as glórias do Senhor Chaitanya estão manifestas. Cada vibração rugente do nome do Senhor Hari é ouvida em todos os mundos, até o planeta do Senhor Brahma, carregando a excelsa notícia do nascimento do Senhor. Sua esplêndida compleição se assemelha à cor de pasta de sândalo. Seu peito é amplo e nele se dispõe uma dançante guirlanda de flores silvestres. Seu rosto iridescente é prazeroso, consolador e refrescante como a lua. Seus longos braços se estendem até os joelhos. Clamores de vitória e glorificações ao Senhor permeavam todas as direções, e a terra se sentia especialmente favorecida pelo advento do Sr. Chaitanya. Alguns cantavam com profunda satisfação, enquanto outros dançavam em êxtase. Mas para Kali, estar em meio àquela celebração espiritual era algo desesperador. Os senhores Chaitanya e Nityananda são as coroas sobre as cabeças dos 4 Vedas. Esses senhores são de tamanha magnitude que não rejeitam nem mesmo os ignorantes e arruinados. Eu, Vrindavan Das, ofereço a eles esta canção. A lua dourada, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, nasceu. Não há nenhum lugar nas 10 direções que não esteja tomado de bem-aventurança. Sua beleza humilhava milhões de cupidos. Ele sorria ao ouvir o cantar de seu santo nome. Sua face amável e olhos encantadores, somados aos sinais auspiciosos trazidos em seus pés, como a bandeira e o raio, bem como toda a sua forma graciosa, belamente decorada, estavam ali para roubar a mente e os sentidos de todos. Toda forma de medo e desânimo
foi imediatamente dissipada pelas suas glórias e opulências. Eu, Vrindavan Das, ofereço esta canção aos senhores Sri Chaitanya e Sri Nityananda, que são tudo em minha vida. Os semideuses cantavam estupefatos ante o aparecimento do Sr. Chaitanya. Contemplando o rosto do Senhor, refrescante como a lua, refrescante bastante para curar o sofrimento ígneo da vida material, os semideuses ficavam imensamente satisfeitos. Era uma ocasião festiva e gloriosa. Ananta, Brahma, Shiva e outros semideuses haviam agora assumido formas humanas. Tendo o eclipse por pretexto, eles também cantavam o nome do Sr. Hari. É-me impossível descrever a exultação deles todos. As 4 direções de Nadia estão definitivamente tomadas pelo cantar de Hari, Hari. Navadvip jamais provara fortuna como esta. Juntos, humanos e semideuses desfrutariam de inúmeros passatempos. Todos os semideuses, aproveitando não poderem ser vistos na escuridão do eclipse, foram até o quintal da casa de Mansati e ofereceram suas reverências ao Sr. Chaitanya. Quem seria capaz de descrever esses insondáveis e confidenciais passatempos do Senhor, tão difíceis de compreender? Alguns ofereciam preces, alguns seguravam uma sombrinha e outros o abanavam com câmaras, enquanto outros derramavam flores, cantavam e dançavam. Vamos continuar a semana que vem? Tem mais essa página, a gente acaba o segundo capítulo. O Sr. Chaitanya apareceu com todos os seus devotos puros, mas os ateístas e ofensores jamais entenderão este evento. Eu, Vrindavan Das, canto as nectárias glórias de Shri Krishna Chaitanya e Nityananda Prabhu. O retumbar dos tambores do Undubi se misturava aos hinos, preces e música dos semideuses, fazendo o ar dançar. Abre aspas. Hoje, sem mais espera, conheceremos a suprema personalidade de Deus, que é um mistério mesmo para os Vedas. Fecha aspas. Os semideuses de Indrapur estavam euforicamente felizes. Tumultuosamente se decorando, eles mal podiam acreditar terem recebido a bênção de nascer em Navadvip, onde o Senhor lhes daria sua venturosa associação. Devido à excessiva felicidade que sentiam pelo nascimento do príncipe de Navadvip, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, eles se abraçavam e se beijavam sem nenhum constrangimento. Não havia mais distinção no critério de amigos ou inimigos. Muito curiosos, os semideuses chegaram a Navadvip meio ao sonoro cantar do nome de Deus. Provando o gosto nectário daquele cantar, o êxtase deles foi tamanho que quase perderam a consciência. Parecendo um tanto intoxicados, cantaram Chaitanya, Jai, Jai. Na casa de Satidevi, eles contemplavam a belíssima forma do Sr. Chaitanya, que era gloriosa como um encontro de 10 milhões de luas. Usando o eclipse como justificativa, ele adveio em sua forma semelhante à humana e fez com que todos cantassem bem alto o santo nome do Sr. Hari. O Senhor descendeu com todas as suas energias e expansões. Os ateístas e blasfemos jamais poderão entender esse grande acontecimento. Que eu, Vrindavan Das, possa cantar as glórias deles, Sri Sri Chaitanya Nityananda, os quais são minha vida e alma. Então assim acaba o segundo capítulo do Adikanda, do Sri Chaitanya Bhagavata, chamado Descrição do Nascimento do Sr. Chaitanya, escrito por Vyasavatar Srila Vrindavan Das Thakur. Chaitanya Bhagavata que... O terceiro capítulo qual é? O terceiro capítulo é o mapa astrológico do Sr. Chaitanya. Esse é curtinho. E depois é a descrição da cerimônia de nomear, dos passatempos infantis e do rapto do Senhor. Vou colocar aqui. Você gostaria de falar, Prabhu? Acho que a gente pode... Você quer falar alguma coisa? Não. Podia falar só de por que lá encobrir a lua, né? Que ele apareceu no eclipse, porque não é auspicioso olhar para o eclipse. E aqui no Ocidente todo mundo pega luneta, pega telescópio, né? E é inauspicioso. Então, quando tem eclipse tanto lunar como solar,
na Índia, eles vão cantar o Santo Nome e vão para o Rio Ganges, né? Então Mahaprabhu fez esse arranjo, Deus fez o arranjo, justamente para, ele veio trazer o canto congregacional dos Santos Nomes para nós, e no momento que ele apareceu, justamente estava todo mundo cantando os Santos Nomes, né? Hari, Hari. Então, é bem... Ele fez todo o arranjo para realmente trazer para a gente o Santo Nome, né? A gente estava hoje lá com o Devabando, com o Kananda Priya, o Govinda Hari, o Goranga, a Janav. Eu estava lendo pelo Zoom alguns capítulos do segundo capítulo alguns versos do segundo capítulo do Bhagavad Gita. E aí, uma hora alguém falou, bom, e Sri Krishna está falando de uma guerra, né? Isso para Arjuna. E aí foi dito que a guerra parece ser um lugar muito desfavorável, a batalha, no momento do ápice da batalha. Mas aquele foi o momento que Sri Krishna também escolheu para falar com Arjuna a respeito desse conhecimento transcendental perfeitamente, né? Aparentemente parece ser um momento desfavorável, mas não é. Então eu lembrei disso agora no eclipse, né? Aparentemente não é favorável, mas não é isso. Deus aparece exatamente nesse momento onde parece que não tem nada favorável. Né? Mas é o momento mais auspicioso, né? O aparecimento de Mahaprabhu. Vamos cantar então o Nama Sankirtan, o Hari Harai? Vamos. Página 60. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govinda Ram Shrimad Sudana. Giridhari Gopinatha Shivasari Gora Bhakta Vrinda
Nós temos hoje aqui, participando conosco aqui hoje pelo Facebook, o Rimon Ghosh Prabhu. Ele é de Bangladesh, ele está no Brasil agora, ele mora no Brasil. Legal. A Malini Devidasi, ela mora em Araraquara. Sim. A Shirimati Devidasi é brasileira, mas ela mora agora na Espanha. Nós temos aqui também a Juliana Muniz, do Brasil. Shri Gajurel, eu não sei de onde é, mas enfim, agradeço a presença. A Shiki Chakravarti também é da Bangladesh. Olha. E ele está morando agora no Canadá. Olha. Ele morou aqui um tempo em São Paulo, agora ele está no Canadá. Legal. Temos aqui o Ricardo de Krishna também. Opa. E a Cris. A Cris é uma pessoa que nunca veio no templo ainda. Eu não conheço ela pessoalmente, pelo menos eu não identifiquei pelo nome quem é. Mas ela mandou uma mensagem, eu mandei o Mahamantra Hare Krishna para ela, dizendo que é o Mahamantra. E hoje ela entrou agora aqui na transmissão da gente. Ótimo. A gente está feliz que você está aqui com a gente, Cris. Sim. Então, todo dia nós temos um programa de segunda a sexta às 19 horas à noite, né? E às 7 da manhã. E de sábado e domingo às 7 da manhã e à noite é 1 hora antes, começa às 18 horas. Então agradeço a presença de todos aqui conosco, Dandavati Pranam. Até amanhã às 7 horas da manhã com o programa da manhã. E depois temos a aula do Guru, que está ao meu lado aqui, Silabhatitila Kaniri Maharaj. Ele vai falar direto da Índia às 10h30 da manhã, aqui no Brasil. Dandavati Pranam a todos, até amanhã.